Então, só colocando para gravar, porque dia desse eu dei uma aula enorme lá da turma de amanhã, né? Da turma fez parte do processo inflamatório. Aí, na hora que eu terminei, fui lá baixar o vídeo. Quem disse que eu tinha gravado? Não tinha gravado a aula. Então, lembrar. Vocês me lembrem quando. Agora não, porque nós já estamos arrematando, né? Mas se eventualmente, né, outro professor, lembra, professor, porque às vezes acontece. A gente começa a conversar antes. Eu tenho o hábito de começar a conversar antes, depois para guardar um pouco a entrada dos outros alunos. E aí, na hora que vai começar a aula mesmo, eu não pus para gravar. Nesse dia, mandei brasa e na hora que terminou a aula que descobri que estava sem gravar. Bom, beleza. Então, hoje a proposta, né, aliás, bem-vindas aí, Elaine e a Maíra, né? Eu sempre confundo se é Maíra ou Boa Mayra. noite. É Maíra mesmo. Maíra mesmo. Então, vocês duas, a Bruna já deu boa noite aqui. Então, a proposta, né, como a gente havia dito hoje, é fazer uma revisão mesmo daquilo que vai ser o assunto da prova oficial, para poder dar uma basezinha aí para vocês. Eu preferi fazer isso, eu não sei se vocês têm alguma dúvida concreta, alguma coisa que vocês tenham visto, porque, como de hábito, eu estou com 21 anos de, é, de magistério, então a gente acaba descobrindo que quando a gente pede para o aluno, dá uma estudada e ver que dúvida que vocês têm. É muito raro isso acontecer, né, de alguém aparecer com dúvida uma semana antes da prova. Então, eu achei interessante pegar a prova de semestres passados, né, de semestre passado, e estar comentando ela com vocês, né, para poder vocês verem mais ou menos o que caiu, né, Ô, naquela Licinho, prova, como é que foi cobrado. Oi, me espera 2 minutos que eu vou ter que sair e entrar porque travou. tá, beleza. Bom, pessoal, então vamos só esperar a Bruna entrar aqui que a gente começa. Ó, entrou de novo aí. Tudo ok, Bruna? Agora entrou, a tela estava paralisada, travada. Quando acontece isso, tem que sair e entrar. Tá, beleza. Então, gente, vamos fazer igual, né? Como eu tinha proposto, fazer uma pequena revisão, agora baseado, então, numa prova anterior. Eu acho que vai ser bom para vocês verem como é que é o estilo de cobrança e o conteúdo que foi cobrado, então, dessa oficial, e, se não me engano, de 2020, do primeiro semestre de 2020, se não me engano. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu dividir a tela aqui. Ah, gente, falando nisso, né? Parabéns aí para as duas que fizeram. O que vocês acharam do joguinho? Eu achei bacana demais. Depois eu queria até ver como que faz isso para lançar aqui na escola. Você dá aula, né? Na verdade, eu estou trabalhando na Secretaria de Educação, mas aí eu sou professora, né? Uhum. Aí eu achei É, muito bacana, porque aquilo, as crianças hoje, né, que é de sexto ao nono ano, e até o ensino infantil, eu acho que ia ser bacana, porque os professores estão dando aula só no celular, maçante, né? Aí não, talvez sem aquilo. dúvida. E esse daqui, Bruno, vou aproveitar que eu estou com a janela aberta aqui, ó, chama Genially. É É esse que você Genially. passou? Esse daqui, Aqui você entra e você vai construindo seus. Tem umas plataformas, alguns jogos, né, alguns padrões que são gratuitos e outros que são já do plano pago. Aquele Eu que você nos tô, passou é gratuito? É gratuito, Nossa, muito bacana. mas eu tive que construir, né? Eu pego um modelo e vou alterando. Então Entendi. eu faço isso. Então eu fiz um para química, da química farmacêutica foi mais elaborado ainda, que eu já estava mais, vamos dizer assim, dominando mais a ferramenta, né? Mas tem para criança, inclusive para criança, você pode criar. Aqui, então são os jogos aqui. Assistência farmacêutica, isso foi do semestre passado, esse foi que vocês julgaram, tá? Esse daqui é o da química farmacêutica. Da assistência farmacêutica, como eu tinha duas turmas no semestre passado, uma na sexta
e a outra, eu acho que era na segunda, se não me engano, eu tive que fazer 2 jogos diferentes. Tinha para pós-graduação, que eu dei, falando de problema de demência, né, e tal. Então, fez 2 joguinhos. Tem o Saia Sem Tremer, que fala de mal de Parkinson. Então, eu fui criando os joguinhos aqui. E tem, né? Tem as criações aqui, é bem, bem legal de jogar, de fazer também, né? Você pode criar, né? Deixa eu ver se vai abrir aqui. Ah, você tem, né? Gamificação, tá vendo? Aqui, aí você pode escolher todos, né? Ou só os free aqui, né? Então, mostrar. Não, eu apaguei, deixei só os free. Aí tem, né, os vários templates aqui, né? Quiz básico, tem uns de tiro ao alvo, tem é, de memória, tipo jogo de memória, tipo, olha lá, puzzle, né? Como é que chama? Quebra-cabeça, né? Então tem vários modelos assim diferentes que você pode usar para poder brincar aí com a turma. Eu vou Joguinhos apresentar isso lá para a turma pedagógica, eu acho que vai ser é, muito bacana. e como eu disse, isso aqui é gratuito. Você pode entrar, você faz um cadastro. Eu cadastrei aqui por uma conta minha do Gmail e faço. Então tem vários gratuitos aqui, tem novos aqui, inclusive, que eu não vi ainda. Esqueleto humano, escultura, partes do corpo. Então, agora, infelizmente, como é que a gente diz? O Kahoot que vocês viram também, o Kahoot agora o máximo que eu consigo colocar de alunos ao mesmo tempo são 10 alunos. Eles já bloquearam. Aí eu corri atrás, já encontrei um outro que dá para poder fazer também, bem legal, mas é aquela história, tem que estar sempre. O ideal é que as escolas assinassem esse tipo de coisa para que a gente pudesse ter acesso, né? Porque para o professor, você ficar pagando para dar aula é duro, né? Então, vai procurando as plataformas vazias aí. Esse daqui, ó, legal, tipo um verdadeiro ou falso, dá para fazer tipo jogo, né? Show do milhão, essas coisas. Né, tem uns templates de Halloween, então é bem legal. Dia dos Mortos, e aí vai. Natal, tem de tudo aí para poder brincar. Bom, beleza, então nós não vamos brincar agora não. Então vamos lá. Como eu disse, eu preferi que a gente fizesse assim, para entender então um pouquinho. Nessa aqui foi de 2022, ou seja, do semestre passado, tá? Então, quer dizer, está bem atual aí essa prova aí. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, eu vou pegar minha mesa digitalizadora, e pode ser que a gente tenha que rabiscar alguma coisa, fazer um desenhozinho, esquema, então é melhor estar com a mesinha digitalizadora aqui. Aquele joguinho que vocês jogaram, né? Eu fiz, eu coloquei, né, fundo, eu cacei na internet, laboratório de microscopia do Pitágoras, achei uma fotografia para poder colocar de fundo a entrada do Pitágoras lá de Betim. Então a gente tem que improvisar para poder não ficar muito maçante também, porque a matéria já é uma matéria assim, né? Não é todo mundo que gosta de hematologia. E falar de sistema hematológico só no gogó aqui, né, fica meio maçante demais. Então, aproveitar para poder fazer algumas coisinhas desse tipo. Beleza, então vamos lá. Eu já abri também aqui a, a ferramenta aqui, Bamboo Paper. E são coisas também, viu, o Bruno, que a gente pode usar lá, tem ferramentas gratuitas assim para desenho, que dá para usar na tela direto, fazer o quadro, né? Então são coisas que às vezes vêm já embutidos no próprio
o Windows. Esse daqui não, esse daqui eu baixei, mas ele é gratuito, tá? Para poder usar com mesa digitalizadora. Então, aqui você pode criar os cadernos de cada disciplina e vai pôr nos desenhos, tá igual aquele que eu fiz na aula passada, né? Você vai explicando as coisas e deixa aqui guardados, tá? O caderno da disciplina aí do que você já deu. Bom, beleza, vamos lá então. Então, a primeira questão dessa prova do ano passado diz o seguinte: essa daqui é uma daquelas tipo, né, tem 3 assertivas que vocês então teriam que olhar qual delas, né, está correta, qual que está incorreta. Então vão tentando olhar aqui antes de olhar o resultado da questão. Então, para os grupos sanguíneos do sistema ABO, então a questão sobre tipo sanguíneo, né? Existem 3 alelos comuns na população humana. 2 alelos A e B são codominantes entre si, e o outro alelo, que é o O, que é recessivo em relação aos outros dois. Então, como a gente tinha dito, né? Só para a gente recordar, eu tenho codominância, né? Então, nos tipos sanguíneos, eu teria, tá em preto, tá? Eu teria codominância, então, né, no sistema A e B, eu tenho codominância, e o O é recessivo. Esses dois aqui, né? Se eu tiver os 2 genes aqui, eu vou ter o sangue AB, né? Se eu tiver esse, né, o A, vou fazer com outra cor aqui. Se eu tiver, então, o A e o gene O, meu sangue vai ser A. Se eu tiver o B mais o sangue O, meu sangue vai ser B. Para ter o sangue O, eu tenho que ter exclusivamente, né, os 2 alelos recessivos. Então, aqui seriam os tipos sanguíneos que nós dispomos aí. E tem o fator RH, que não entrou ainda na questão aí. Vamos lá. Então, esses seriam. Uma outra coisa importante a gente lembrar, né? O indivíduo que tem sangue O, né? Aqui vão até fazer uma coisa para poder ficar certinho depois no fim. A gente não, não misturar as cores aqui. Vamos colocar aqui o O, então, os 2 alelos dando O. Quem tem o sangue O vai ter antígeno, ou anticorpo, melhor dizendo, contra, né, anti-A e anti-B. Quem tem o sangue tipo B, dando a cor, vai ter anti-A, né? O anticorpo anti-A. O A vai ter o anticorpo anti-B. E o AB não tem anticorpo contra né? Nem A nem B, obviamente, porque ele tem os 2, ele não pode ter anticorpo contra ele mesmo. Ok? Beleza. Então, só para a gente lembrar disso daí. Bacana. Voltemos à questão, então. Então, está dizendo aqui, né, os 2 alelos, o recessivo, de acordo com essas informações, analise as assertivas abaixo e selecione a alternativa correta. Beleza. Se os pais são do grupo O, os filhos também serão do grupo sanguíneo O. Falso ou verdadeira é essa? Verdadeiro. Verdadeiro.
né? Então, se eu tenho lá, né? Vamos imaginar a situação onde eu tenho, né? O pai e a mãe, né? Os dois têm sangue O. O é recessivo, ou seja, eu tenho que ter os dois alelos, né? Recessivo é Izinho, Izinho, né? Lembram disso? É Izinho, Izinho. Então, os filhos, independente da combinação que haja aqui, eles também serão, né? O, porque ele é recessivo, né? Então, qualquer combinação, ser menino, menina e tudo mais, eles também vão herdar o izinho dos pais aqui. Então, um izinho da mãe, outro izinho do pai, e vão ficar, então, com esse sangue ó. Beleza. Então, essa daí estaria correta. Ô, Se um Licinho, dos. eu Oi. estava dando aula sobre isso uma vez, e aí eu expliquei, né, que se o pai e a mãe for tipo ó, o filho tem que ser ó. Aí a menina falou assim, ah, professora, mas meus irmãos são ó e eu sou A. Como é que eu falo? O que que eu fazia? Eu fiquei com a cara no chão. Mas os pais dela eram O Eram, e os irmãos todos eram O, menos ela. menos ela. É, aí não tem jeito, não. Gerou um conflito familiar, de verdade. Gerou um É, conflito. ué. Por isso que você lembra que eu falei, né? Essa tipagem, uma das utilidades da tipagem sanguínea é justamente essa, né? A investigação de paternidade. Você pode saber que essa menina aí Adotado. é adotada, né? Com certeza. E eu gerou um conflito, de verdade. Eu falei que eu nunca mais ia dar aula de genética, nunca mais eu peguei aula de terceiro ano. Nunca Mas é mais. isso mesmo. É isso mesmo. Tem hora que você fica na saia justa. Aí, se a menina sacou, ela, né, quando a pessoa saca a história, ela vai ficar num conflito com ela mesma, mas ela não vai expor isso em público. Ela vem, às vezes, perguntar para a gente em separado, né? Você sabe que professor, né, que você vive essa realidade, ele acaba sendo muito requisitado em questões, né, íntimas, Muito. né, de conflito familiar, de relacionamento mesmo. Então, a gente acaba dando muito conselho aí para aluno, principalmente os mais novos. Mas quando se sabe, né, quando a pessoa sacou, ela não vai expor isso em público, mas às vezes sai, né? Teve umas assim que eu vou te contar. Uma vez eu dando aula de bioquímica e falando, né, da composição do esperma, que ele, né, tinha uma grande quantidade de frutose necessária para a movimentação do espermatozoide e tudo mais. Aí a menina virou e falou assim, Já ué, professor, imagino. por que que não é doce? Já imaginei. Ah, Imaginei. mas falou no alto da sala, né? Aí você já viu o povo rindo pra caramba, né? Eu dei uma resposta, mas não vem ao caso agora, não. Foi mais engraçado ainda. Bom, beleza. Então vamos lá. Se os pais, né, então, esse aqui nós já vimos que é verdadeiro. Se um dos pais é do grupo, grupo sanguíneo AA e o outro é do AB, ó, BB, todos os filhos serão do grupo AB. Bom, beleza. Essa aqui também acredito que a gente pode. Ops, apertei o lugar errado. Acredito que a gente pode entender como verdadeira, né? A codominância entre os dois. Então, se eu tenho um pai e a mãe, né? Um é AA e o outro é BB, todos os cruzamentos possíveis aqui, né? Cada um deles doando um gene A e o outro doando um gene responsável pelo B, com codominância, todos os filhos serão AB, ok? Agora, né? Todos serão AB. Agora, se um for AA e o outro for PI, né? Aí não. Aí eu posso ter outras opções, né? Eu posso ter, nesse caso, opa, dois homens agora não está dando certo ainda não, viu, gente? Desculpa. BI, né? Aí eu teria o quê?
eu teria as possibilidades AB, né, e A, né? Aí que expressaria, então, o tipo seria A, né? Então, o fenotipo seria A, o fenótipo seria A, aqui seria B. São as possibilidades. B sozinho eu não tenho como, né? Como no caso aqui desse pai. Então, eu posso ter filhos A, e no meu caso, por exemplo, eu sou AB. E minha esposa é. Ah, agora eu não lembro mais. Ah, deixa esse exemplo lá. Depois eu me complico aqui. Não lembro mais se dela é A ou se é B. Bom, beleza. Então vamos lá. Eu acho que ela é B negativo. É, bom, eu esqueci. Mas aqui deu para entender, né? Então, se os dois são homozigotos, né, cada um, né, um A e o outro B, os filhos serão todos eles AB. Não tem porque há codominância entre A e B. Beleza. Se ambos os pais são do grupo A e heterozigotos, os filhos poderão ser do grupo A ou O. Perfeito também, né? Mesma coisa que a gente já tinha dito ali. Eu vou ter, né? Se os dois forem A e, né? Eu vou ter, então, as possibilidades dos filhos serem homozigotos A, heterozigotos A e homozigotos O, né? Por causa da conjunção aqui. Então, a expressão fenotípica seria A ou O, né? Então, essas são as possibilidades aí. Isso nos faz crer que todas essas assertivas aí estão corretas, né? Vejamos se todas as assertivas corretas. E aqui o pessoal acertou, né? Esse aqui do semestre passado, 19 alunos acertaram. Outros acharam que só a 1 e a 3 tinha sido correta. Bom, outra questão também sobre o grupo, desculpe, sobre o grupo sanguíneo, mas essa falando sobre a eritroblastose fetal. Bom, como eu já baixei aqui, a gente já viu o resultado, vamos só dar uma olhada aqui no enunciado, entender o que está sendo pedido e analisar as afirmativas. Então, a eritroblastose fetal resulta classicamente na incompatibilidade dos antígenos RHO entre mãe, né, e o feto, às vezes resultando em hemólise e morte. Quanto à eritroblastose fetal, analise as alternativas abaixo e selecione a correta. Vamos fazer diferente. Vamos ver as que estão erradas e ver aonde está o erro em cada uma delas aqui. Marcar aqui para poder marcar onde está errado. A mãe possui tipo O negativo, o que normalmente não é O positivo, o que normalmente não apresenta os antígenos A e B, enquanto o feto é do tipo AB, ocasionando um choque onde as hemácias do feto são destruídas. Não, lembrando que aqui é a questão do RH e não do sistema BO. Então, os antígenos A e B, nesse momento, não tem nada a ver com a história. Tá? Então, isso daí estaria errado. A eritroblastose está ligado ao fator RH. A mãe RH negativo tem mais de uma gestação, o que, em hipótese alguma, pode ocorrer. Não, em hipótese alguma, sempre né, aquela história, em hipótese alguma, sempre que aparecer alguma coisa assim, sempre, nunca, né? Vocês já desconfiem nas questões. Então, pode ter mais de uma gestação. Por quê? Né? Se a criança for, se o bebê é RH positivo, aí ela tem que fazer aquele utilização do soro anti-RH. Se é negativo, não tem problema nenhum, ela pode ter, né? Então, a mãe RH negativo tem mais de uma gestação, o que em hipótese alguma pode ocorrer. Não é verdade, né? Tem
Esse problema acontece quando a criança é RH positivo e ela, eventualmente, não tenha recebido o soro. Muito bem. Não se utilizou a gama-globulina anti-RH na mãe RH negativa imediatamente após o primeiro parto, independentemente do fator RH do pai. Aqui é outra coisa, né? Isso vai depender, obviamente. Se o pai for negativo também, a criança será negativa, não tem necessidade de fazer. No meu caso, por exemplo, eu sou positivo e minha esposa é negativa. Então ficou aquela, né, tensão no ar, né? Mas meus 2 meninos nasceram negativos, né? Então, tranquilo, não teve necessidade de fazer a utilização da globulina, né, do soro anti-RH. Então, não é independentemente, isso vai depender do RH do pai. Bom, a mãe RH positivo possui anticorpos contra o fator RH do feto. Não, ao contrário, né? Ela não tem, ela vai desenvolver, né? Então, a mãe não é RH positivo. E o que estava correto, a mãe com fator RH negativo do grupo sanguíneo é sensibilizada pelo fator RH positivo de uma primeira gestação. Não fez pré-natal e tem um segundo bebê RH positivo. Beleza, nessa condição pode aparecer a eritroblastos fetal. Bacana. Vejamos aqui. Aqui eu vou dar uma ampliada, porque está pedindo o seguinte. Em um hemocentro de uma cidade, de uma pequena cidade, havia 5 bolsas de sangue, rotulados com os códigos de lote 1, 2, 3, 4 e 5 em algarismo romano. Cada lote continha apenas o tipo de sangue não identificado. Você resolveu fazer uma identificação utilizando 2 tipos de soro, o anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Aí está pedindo, analise o quadro e selecione a alternativa que indica quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo AB. Bom, vamos ampliar aqui só para poder a gente visualizar melhor esse quadro. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5. O volume de sangue de cada um desses lotes. E aqui os soros, né? Anti-A e anti-B. Então, o que acontece? Só vai aglutinar se estiver presente o antígeno, né? O soro vai reagir com o antígeno e esse soro tem um látex lá e tal coisa e faz aquela aglutinação. Beleza. Então vai aglutinar. Mesma coisa, para o B, né, se eu usar o soro anti-B, só vai aglutinar se eu tiver, né, o antígeno B. Beleza. Então, olha só, no lote 1, aglutinou no anti-A, com o anti-A. Ou seja, essa pessoa tinha A, né, o antígeno A. Mas não, desculpe, ao contrário, não aglutinou com A, ou seja, ela não tinha o antígeno A, mas aglutinou com B, ou seja, ela tinha o antígeno B. Essa pessoa, então, ela vai ser do... Peraí, deixa eu pegar aqui uma coisa para a gente escrever. Vamos ver aqui. Ué, fechou? Porcaria. Não, abriu de novo. Então, ó, nesse caso aqui, ó, pode não funcionar e parece que não está... Ah, não, vai funcionar assim. Só diminuir a letra para caber. Qual que seria o sangue dessa pessoa? Ó, não aglutinou com A, ou seja, não tem A, mas aglutinou com B. Qual sangue seria? Sangue B, né, gente? Então, ó, beleza, sangue B. Essa pessoa aqui é sangue B. Nesse caso aqui, é o contrário. Aglutinou com A e não aglutinou com B. Ou seja, eu tenho o antígeno A. Então, essa pessoa aí, esse segundo lote, é de sangue A. Não aglutinou com A, aglutinou com A e aglutinou com B. Ah, aqui nós encontramos o que a gente está procurando. Vai ser A, B. Porque
para aglutinar tem que ter o antígeno A e o antígeno B. Beleza. E aqui, bom, não aglutinou com A e não aglutinou com B. Ou seja, não tem nenhum dos dois antígenos. Nesse caso, o sangue é O. Nesse quinto lote aqui, não aglutinou com A, mas aglutinou com B. É outro lote que tem sangue B. Beleza. Aqui, no caso, foi perguntado. Vamos diminuir o tamanho aqui. Como é que eu fecho isso daqui? Fechar. Diminuir aqui o tamanho. Então, está perguntando, né, quantos litros, né, que indica quantos litros de sangue eram do grupo, do tipo AB. No caso específico aqui, eram, né, 30 litros, né? É o que está aparecendo aqui, 30 litros. AB, né, é 30 litros. Beleza? Então, aqui seria a resposta. Se eu tivesse perguntado quantos eram do tipo B, aí eu teria que somar aqui 22 com mais 33, 55 litros. E tinha essa alternativa aqui também. Bacana. Isso é simples demais, né? A famosa questão para não zerar a prova. Muito bem. Agora vamos cair no caso das anemias. Anemias megaloblásticas são causadas. A gente fala no plural porque eu tenho aquelas que são induzidas por deficiência de vitamina B12, eu tenho aquelas que são induzidas por deficiência de folato, mas que no final das contas elas acabam gerando a mesma anemia, né? A origem que é diferente. Então, podem estar relacionadas ainda à deficiência da vitamina B12 e do ácido fólico. Outra coisa, né? Eu posso ter essa deficiência devido à carência nutricional ou algum defeito genético ou utilização de medicamentos. A gente viu? Não, a gente não viu. Acontece uma coisa, eu estava mostrando isso para outra turma, né, para a turma do processo inflamatório, porque lá também a gente fala de digestório e imune, né? Então, lembrando, né, eu tenho no estômago, eu tenho as células que são responsáveis por secreção de HCl, que são as células parietais. Ou oxínticas. Oxínticas vem do grego de ácido, tá? Então, beleza. Essas células, né, elas têm a famosa bomba de próton, onde elas basicamente trocam, né, íons H+ por potássio. Então, né, é uma bomba, igual tem a bomba de sódio e potássio, aqui ao invés de ser por sódio, está sendo trocado o próton, né, o H+, o potássio. Então, elas secretam H+. E depois elas secretam também o Cl, o cloreto, o íon cloreto. Peraí, esse cloreto aqui não ficou legal, não. Eles secretam também o cloreto, e aí vão formar o ácido clorídrico. Só que essas mesmas células aqui, elas secretam o chamado fator intrínseco, que é o responsável né, ele vai se ligar à vitamina B12 e vai possibilitar, então, a sua absorção. O que acontece, né? Quando eu tenho uma diminuição da atividade da bomba de próton, eu também tenho diminuição da produção de fator intrínseco.
É a mesma célula, é o mesmo grupo de células, porque tem outras células no estômago que vão produzir, ou vão eliminar, células que vão produzir muco, células que vão produzir a pepsinogênio, né? Então, o pepsinogênio ele vai cair lá na luz do estômago, por exemplo, vai ser ativado justamente por causa dessa acidez aqui, né? Então, tem os, né, diferentes células ali. Então, se a pessoa usa, por exemplo, um IBP, que é um inibidor de bomba de próton, tipo o omeprazol, ele pode, dependendo da dose, ele pode, né, em doses mais altas, ou, né, promovendo uma grande diminuição da, da acidez, ele pode induzir também uma diminuição na liberação do fator intrínseco, tá? Então, se eu diminuo a produção de fator intrínseco, eu vou ter também uma diminuição consequente da absorção de vitamina B12, o que pode originar, né, por consequência, produzir lá uma anemia megaloblástica. Beleza. Nesse caso, né, eu tenho que avaliar. Quando a pessoa, né, é induzida a uma acloridria, ou seja, ausência de produção de ácido clorídrico, isso aí fica muito evidente. Outra coisa que isso implica é que, se vocês lembrarem, lá nas microvilosidades, né, intestinais, lá, eu tinha lá aquelas canais, né, aquelas captadores ou transportadores de íons divalentes, né? Então, o ferro que é absorvido aqui, ele está no estado 2+, é o que vai ser absorvido. O ferro 3+, que vem muitas vezes na dieta, principalmente dos vegetais, né? Ele precisa, então, sofrer redução. E essa redução ela ocorre melhor em ambiente ácido, tá? Se eu diminuo demais essa acidez, eu não propicio essa passagem, então eu vou ter tanto deficiência de vitamina B12, né? Deixa eu colocar com outra cor aqui. Tanto, né, redução nos níveis de B12, quanto também na absorção do ferro, né? Então, posso produzir uma anemia mista, aí, né, megaloblástica e ferropriva. Então, né, acontecendo concomitantemente aí as duas anemias. Ok? Só para poder a Ô, gente. Licínio, Oi. quando a gente toma, por exemplo, o medicamento, né, o sulfato ferroso, ele transforma também ou ele já está em F2? Sim, está normalmente em F2, mas ele pode sofrer, né, a oxidação para F3. E aí, qual que é a recomendação? Vocês Tomar sabem, né? com ácido, né, com suco ácido. Principalmente com suco de fruta cítrica, né? Por que a Isso. fruta cítrica? Porque ela tem muita vitamina C. Vitamina C, ou ácido ascórbico, Aí ele ajuda na transformação ou ele já o vem ácido transformando? já vem transformado, mas o ácido Ah, ascórbico ele tem atividade antioxidante. Ou seja, ele evita que o ferro passe por estado 3+, tá? ah, Então, ele facilita esse processo e ajuda, obviamente, na redução daqueles da dieta lá, por exemplo, de vegetais folhosos, de feijão, né? Vegetais de folha verde escura, como couve, o feijão. Aí você tem que reduzir. Esse vem 3+, você tem que reduzir. Então, ele ajuda no processo de redução. Então, portanto, é sempre aconselhável você estar ingerindo aí alimentos que tenham também vitamina C, tá? Para ajudar nesse processo aí. Ok?
Beleza. Então é isso aí. Vamos lá, vamos voltar na questão que eu até esqueci qual que é a questão. Começamos a viajar aqui. Então, a respeito dessas patologias, ou seja, anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, né, analise as assertivas abaixo e selecione a alternativa correta. Então, o achado laboratorial mais significante é a macrocitose. Olha, a anemia ela é megaloblástica, ou seja, eu vou ter um crescimento no tamanho da célula, né? Então, a característica é, sim, a macrocitose. Eu não tenho muita correlação, né, para, por exemplo, dizer que ela é hipocrômica, não necessariamente, mas que ela vai ser macrocítica, ela vai, tá? Então, o volume corpuscular médio vai estar acima de 100 fentolitros. Perfeito, tá? 2. A macrocitose será mais evidente se houver concomitância da deficiência de ferro e talassemia. Aqui, gente, qual que é a característica da anemia ferropriva? Quem lembra? Em termos celulares, o que caracteriza a anemia ferropriva? Se eu vou analisar lá o eritrócito, o que eu vou encontrar? Ela é macrocítica, ela é hipocrômica, hipercrômica, microcítica. Como é que eu classifico a minha anemia ferropriva? Hipocrômica? Hipocrômica Microcítica? e microcítica. Essa tem essa característica, né? Então, vocês acham que uma anemia que é microcítica vai contribuir para que a megaloblástica aumente a macrocitose? É uma coisa mais ou menos óbvia, né? Então, se eu tenho diminuição do tamanho, né, do volume corpuscular médio devido à deficiência de ferro, que vai levar à deficiência de hemoglobina e, consequentemente, à redução do volume, né, do conteúdo da hemácia, portanto, do seu volume, isso não vai contribuir em nada para aumentar o tamanho da célula, pelo contrário, né? Então, a ideia não é essa. Então, aqui, ó, só por aqui, né? Eu ia colocar essa errada porque a anemia megaloblástica, a principal característica é a deficiência da vitamina B12, não deficiência de ferro, né? Não? Não, então, pois é, mas aqui está colocando, será mais evidente se houver a concomitância, ou seja, se estiver acontecendo ao mesmo tempo, junto, a deficiência de ferro e talassemia. Ou seja, o indivíduo que tem talassemia e tem uma diminuição da ingestão de B12 ou folato, a célula dele vai ficar maior, né, do que ficaria se ele não tivesse essa anemia. Né? A pessoa que tem deficiência de ferro vai ter uma célula maior na anemia megaloblástica do que se tivesse apenas a deficiência de B12 ou folato. Então, o termo aqui é concomitância, ou seja, está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui, ó, uma deficiência de ferro junto com a deficiência de B12 e ácido fólico não vai aumentar a macrocitose. Né? Pode até ter um efeito, você pensar, até compensatório nesse sentido. Ok? Então, só por aqui. Talassemia não precisava nem saber, né? Nem lembrar. Talassemia, por outro lado, a gente vai lembrar que na talassemia eu tenho diminuição da produção, né, de algum tipo de hemoglobina devido à alteração genética. Então, né, mas no caso específico aqui, né, só a deficiência de ferro aqui já indicaria que essa aqui como uma questão errada. Bom, 3. Os leucócitos e a contagem de plaquetas podem estar diminuídos, em especial na anemia acentuada. Lembrando que em todos os casos aqui nós estamos falando de anemias megaloblásticas. Gente, contagem de leucócitos e plaquetas podem estar diminuídos, em especial na anemia acentuada. O que vocês acham? Tá, vocês estão
que aí, pela resposta, ela está certa. Mas por que ela está certa? Vamos voltar lá no nosso quadro aqui. Vocês lembram? Uma característica da anemia megaloblástica era o seguinte, né? Eu tinha um desenvolvimento normal do citoplasma e um retardo no desenvolvimento do núcleo. Preguiça de escrever. No desenvolvimento do núcleo. Por isso, ela tinha essa característica de, né, os núcleos pequenos, o citoplasma grande e tudo mais. Isso ocorria por um fenômeno, né? Só lembrando que a característica da anemia megaloblástica, essa característica da anemia megaloblástica se dá pelo seguinte: eu tenho a uridina, que vai dar origem, normalmente, à uracila, depois de fosforilado, né? Vai dar origem à uracila, que é uma das bases que estão no RNA. Ok? Então, a uracila está lá no RNA. Lembrando, né? C, G, U e A. Né? No RNA. Já, né, no nosso DNA, eu tenho a timidina, que também depois de fosforilada, vai dar origem à timina. Então, fazendo base do DNA. As bases aqui, nesse caso, são CGTA. É isso? Beleza. Agora, o pulo do gato é o seguinte, que a formação da timidina depende da conversão, né, da uridina em timidina. E isso daqui, indiretamente, vocês lembrarem lá daquele gráfico, depois eu posso até colocar ele aqui, não trabalho agora para poder encontrar, mas no intervalo eu olho para vocês. Ele depende de vitamina B12 e depende da cadeia, né, do folato, né? Então, na verdade, do tetrahidrofolato, né? THF, é que age nesse processo aqui, ou que está envolvido nesse processo de conversão da uridina em timidina. Beleza. Quando eu tenho deficiência de B12, deficiência de folato, isso daqui não acontece, eu vou ter uma quantidade aumentada de RNA e diminuída de DNA. Ou seja, em última análise, esse DNA deixa de ocorrer. Ups, acabou a placa aqui. Deixa de ocorrer aqui no núcleo, né? Ou seja, eu vou ter uma diminuição do tamanho do núcleo, por causa disso, retardo no crescimento, ao passo que o RNA, eu vou ter um desenvolvimento normal e às vezes até aumentado do DNA, do citoplasma, porque é ali que estão, né, os ribossomos, né, RNA ribossômico, RNA mensageiro. Então, a síntese proteica toda acontece ali no citoplasma. Então, por quê? Porque tenho grandes quantidades de uridina
que vão dar origem à uracila, mas não tenho timidina, porque eu tenho deficiência desse processo. Agora, a pergunta é, isso acontece apenas nos eritrócitos? Apenas nos glóbulos vermelhos? Sim ou não? Igual na CPI da Covid. Quero a resposta direta, sim ou não? Alguém aí? Não sei, não lembro. Ô, gente, né? Em todas as nossas células nós temos DNA. Em todas elas, nós precisamos de converter a uridina em timidina. Obviamente que quanto maior, né? Então, quanto maior a taxa, né, de divisão a taxa de divisão celular, né, mais afetada a célula ou tecido, né? Então, olha lá, células que têm alta taxa de divisão, né? Por exemplo, enterócitos, o hepatócito, bulbo capilar, então, várias coisas que estão, né, que têm alta taxa, várias delas é que têm alta taxa. Os leucócitos, inclusive, né, as células sanguíneas, elas estão constantemente se renovando para poder manter os níveis aí adequados, processo de defesa e tudo mais. Então, é de se esperar que, né, se eu tenho um problema que acontece e se expressa em anemia megaloblástica no eritrócito, em grandes, em casos muito pronunciados, haja também interferência em outros grupos celulares. Então, fiquem atentas a isso, tá? Se houver dano, né, por diminuição da produção de DNA, isso normalmente afeta todas as células, principalmente aquelas com taxa de divisão maior. Então, essa aqui estaria correta. Né? Plaqueta, né, contagem de plaqueta é oriunda, então, da atividade da formação dos megacariócitos, né? O megacariócito é que vai fragmentando e dando origem às plaquetas. Né? E os leucócitos, né, também, a gente viu lá, da célula mieloide, da célula linfóide, todas elas dependem de divisão celular e, consequentemente, vão depender da síntese de DNA. Então, aqui nesse caso, estaria corretas a 1 e a 3. A 2 não, porque, né, a gente já explicou aí essa questão da concomitância com a deficiência de ferro. Beleza, vamos lá. Questão, essa foi a 4, nós passamos direto para a 4. 5. Sabemos que existem diversos tipos de anemia, tais como a falciforme, a ferropriva e as talassemias. Uma dessas anemias é a anemia hemolítica, esse é um outro tipo, né, dessas anemias. É a anemia hemolítica, importante devido ao seu quadro clínico. Analise as assertivas abaixo, depois selecione a alternativa que melhor se adeque. Beleza, então vamos lá, tema A1. A anemia hemolítica não tem causa genética e, por isso, pode ser tratada com o aumento de ferro na dieta. Qual anemia, gente, que é tratada com aumento de ferro na dieta e que não tem causa genética? É a ferropriva? Exato. Né? Então, a ferropriva é aquela que, né, que a gente consegue tratar dessa forma. No caso da hemolítica, vocês estão lembrados, né? Eu tenho uma deficiência de uma enzima que produz um peptídeo,
vou adiantar qual é, não, porque senão eu respondo já a questão, né? Que produz um peptídeo e, com isso, faz, né, estabiliza, ajuda que esse peptídeo também tenha uma ação antioxidante, né? Então diminui o estresse oxidativo ali da membrana do eritrócito, né, da hemácia, e com isso evita que essa hemácia se rompa, tá? Então, lembrando, né, tem inclusive aquela correlação que eu disse da malária, né? Só lembrando aqui, ó. Isso aqui eu vou mandar para vocês depois, esses rabiscos meus, tá? Então, lembrando lá, né? Vocês lembram que eu falei? Eu tenho lá a hemácia, a gente pega uma hemácia vermelha, né? Obviamente. A hemácia está lá, a nucleada, beleza. E aí, né? Na malária, o que acontecia, né? As formas infectantes lá do plasmódio, elas invadiam a hemácia e aqui elas se multiplicavam até que houvesse, então, a ruptura dessa hemácia e a liberação, então, desse protozoário, tá? É liberado por meio para a corrente sanguínea. Então, isso aqui da malária acontece e esse momento aqui, aonde ocorre a ruptura, que aparece a febre associada aí à malária, né? Então, isso aqui está na malária. Vou colocar aqui numa cor aqui. Malária. E a gente disse que o que acontecia? Pessoas que tinham deficiência dessa enzima, né, tinham a membrana é, mais susceptível. Então, quando elas iam sofrer a infecção, antes, antes que houvesse tempo da, da reprodução aqui, né, do protozoário, essa célula já se rompia. Então, não acontecia essa etapa, né? Ocorria a hemólise, o extravasamento do conteúdo aqui da hemácia, né? Então, hemólise. E com isso, ela não desenvolvia a malária, né? Então, não teria a formação da malária. Então, nesse caso específico, né, essas pessoas eram protegidas do desenvolvimento da malária. Obviamente que em áreas endêmicas de malária, né, houve um aumento dessa população, né? E uma diminuição da outra, porque essas aqui estavam morrendo de malária, esses primeiros aqui morriam de malária, né? E os outros ficavam protegidos. Então, houve uma seleção na de malária aumentou a população que tinha anemia hemolítica? Sim. Por quê? Porque essa anemia hemolítica, ela protegia do desenvolvimento da malária. Entendeu? Porque o trofozoito lá, para poder fazer a sua divisão lá dentro da célula, eu não lembro mais do ciclo da malária, não. Tá? Não vem, me pergunta, não, porque eu não lembro mais. Ciclo de protozoário, eu sempre achei um porre aprender aqueles negócios. Bom, beleza. Mas ele entra então na hemácia e ali ele vai reproduzir. Quando a pessoa tinha deficiência dessa enzima, vou falar o nome da enzima para poder a gente não ficar, então, que era a glicose 6-fosfato desidrogenase, fosfato é com P, desidrogenase, ou G6PD, né? Ela é que faz a formação da glutationa, ou GSH, recebe esse nome aqui porque tem a cisteína, né, um dos componentes aqui da glutationa, e ela tem um grupamento sulfidrila, né? Então, essa daqui é a glutationa. Então, no indivíduo que tinha deficiência dessa enzima, né, ou seja, tinha baixa dessa enzima,
tinha baixa também de glutationa e, consequentemente, ele estava mais sujeito a hemólise. O protozoário ia invadir a hemácia, essa hemácia se rompia e não deixava que ele se multiplicasse. Então, isso foi um fator protetor para essa população. Então, por seleção natural, aqueles indivíduos que tinham malária e morriam de malária, a população foi diminuindo. Aqueles que tinham tendência à hemólise, né, e eram expostos à malária, não desenvolviam e essa população acabou aumentando. Tá? Então, foi então, e onde que é essa população, de onde que vinha essa população basicamente, né? Então, naquela região ali do Mediterrâneo, da África, principalmente, tá? Então, e Grécia, Itália, aquela pedacinho ali, e Mediterrâneo que tinham, né, casos de malária, a população chama casos de malária. Posteriormente, né, aqui também na América do Sul, né, região ali norte, tem mais casos de malária. Lá, a hidroxicloroquina e a cloroquina são usadas com propriedade, tá? Porque atuam contra o protozoário, é um antiprotozoário, né, e não um antiviral, como alguns dizem por aí. Bom, mas tudo bem. Então, nesse caso, a deficiência da glicose 6-fosfato deshidrogenase, levando a uma deficiência de glutationa, deixando a membrana da hemácia mais suscetível à ruptura. Por quê? Porque a glutationa tem ação, né, também de redução do estresse oxidativo ali da célula, ou seja, uma ação antioxidante. Então, ela deixa de existir, né, ou tem diminuição desse potencial, e a célula fica mais suscetível à ruptura. Então, basicamente, isso. Voltemos na questão. Então, está dizendo lá, a anemia hemolítica caracteriza principalmente pela presença de hemácias com formato de foice. Não, peraí, não tem causa genética, o que está discutindo é isso. Tem causa genética, né? A anemia hemolítica é uma delas, né? A que a gente comentou, ela é basicamente genética. Quando a gente trata de anemia hemolítica como um todo, a gente tem que necessariamente incluir a causa genética entre elas. Pode acontecer anemia hemolítica sem esse problema? Pode, né? Dependendo da substância que está sendo administrada. Entretanto, se eu falo de forma genérica anemia hemolítica, eu estou pressupondo a existência dessa causa genética. Ok? Bacana. Então, essa aqui está errada. A anemia hemolítica caracteriza principalmente pela presença de anemias com formato de hemácias com formato de foice. Quem é que tem formato de foice? Qual anemia que as hemácias têm formato de foice? Anemia falciforme. Perfeito. Anemia falciforme. Então, se eu tenho não é formato de foice, não está caracterizado. A hemólise no processo, né, na anemia falciforme, na anemia falciforme também tem hemólise, mas a anemia hemolítica como um todo, ela não se resume só né, a esse quadro, né, da hemácia com formato de foice. 3. A anemia hemolítica é relacionada com a produção incorreta das cadeias de hemoglobina e pode ser tratada com aumento do ferro na alimentação. Ó, aqui volta a mesma coisa. Primeiro, a que tem formação incorreta de cadeias de hemoglobina é anemia, né? Eu posso ter anemia falciforme ou as talassemias. E nenhuma delas vai ser tratada com aumento de ferro na alimentação. Então, as três estão erradas. Letra E. Todas estão incorretas. Beleza. Desculpa. Sais de cura,
Isso é o quê? Né? São compostos químicos, né? No caso, aí está até dizendo, na base de nitrato e nitrito, de sódio e potássio, são utilizados aí como aditivo alimentar no processamento de produtos cárneos. Então, quando você pega, por exemplo, salsicha, presunto, salame, esses embutidos, né, de forma geral, eu tenho normalmente utilização de nitrato e nitrito. Os sais de nitrito, além de conservarem a carne contra a deterioração bacteriana, são fixadores de cor e agentes de cura, ou seja, né, eles ajudam a manter a carne vermelha. Inclusive, isso é uma técnica que às vezes alguns açougues, né, fazem, né? Que acontece? O nitrito ele tem essa característica aí de fixar a cor, porque ele altera o estado de oxidação do ferro na hemoglobina e deixa a cor mais vermelha, né? Evidencia a cor. Então, quando a carne está começando a ficar meio desbotada ali, né? Eles vão lá e dão um banho de nitrato, né, de nitrito nessa carne, ela acentua a cor de novo. Na verdade, ela faz o contrário do que é o ideal, né? Ela transforma o ferro de 2 para 3 ou seja, vai ocasionar aí a formação uma oxidação do ferro, né, deixando ele mais vivo, né, a hemoglobina mais viva, mais vermelha. Bom, beleza. Então, os sais de nitrito, além de conservar a carne contra a deterioração, são fixadores de cor e agentes de cura. Os nitritos combinam-se com a mioglobina, proteína transportadora de oxigênio nos músculos da carne, dando origem ao pigmento nitrosomioglobina, responsável pela coloração avermelhada da carne curada, e retarda a oxidação de lipídios, fatores sensoriais essenciais para a aceitação desse produto. Ou seja, quando a gente tem uma deterioração de lipídio, também ocorre aquela formação daquele odor rançoso. Você vai falar assim, nossa, essa gordura está rançosa, essa manteiga está rançosa, né? Vai perdendo, vai deteriorando o lipídio. Beleza, então ele evita esse tipo de problema. Porém, eles também podem agir com ferro, reagir com o ferro da hemoglobina, oxidando, foi o que eu acabei de falar, gerando a metahemoglobina, tá? Então, a metahemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio no sangue do consumidor, especialmente nas crianças. Por que nas crianças? Porque nas crianças o estômago tem uma acidez menor e isso pode facilitar, né, tanto a absorção dessa metahemoglobina, como também ajudar no desenvolvimento até de alguns tipos de bactérias que fazem a absorção ou a captação desse nitrato e nitrito com maior velocidade. Então, dadas as informações acima, analise as alternativas abaixo e selecione a verdadeira. Veja bem que essa questão eu dou uma série de informações antes, né, para poder vocês terem base. Então, vamos tentar marcar aqui aquelas que são importantes. Primeiro, né, o nitrato e o nitrito, eles têm, né, eles podem reagir com o ferro da hemoglobina, oxidando, ou seja, vai passar do estado 2 para 3 e vai gerar então a metahemoglobina. A metahemoglobina é uma hemoglobina que não transporta o oxigênio, tá? Então impede o transporte de oxigênio. Beleza. Então essas informações aqui são fundamentais. Beleza. O ferro da hemoglobina, aqui talvez alternativas, deve estar na forma 2 Assim, se os nitritos oxidarem a 3 não será capaz de transportar o O2 e a pessoa intoxicada terá sintomas semelhantes aos da anemia ferropriva. Sintomas, sim, ou seja, apesar dele ter hemoglobina,
apesar dele ter o ferro na hemoglobina ligado lá naquele pigmento ferroprotoporfirínico, ele não vai conseguir transportar o oxigênio. Então, a sintomatologia vai ser basicamente a mesma, né? Aquela cansaço. Agora, alguns sintomas não. Por exemplo, sinais, sintomas não. Por exemplo, se eu for olhar lá na microscopia, eu não vou ver uma anemia microcítica e hipocrômica, né, como é o caso na anemia ferropriva. Mas sim, né? Então a pessoa terá sintomas semelhantes, vou botar até um S ali, semelhantes aos da anemia ferropriva. Não iguais, mas semelhantes. Perfeito. Tá? Inclusive é a que está correta, né? Deixa eu ver quantos que acertaram essa questão. 10, só ficou bem dividido com essa outra aqui. O ferro da hemoglobina deve estar na forma Fe3+. Bom, aqui já está errado, né? Deixa eu até pôr uma cor diferente. Não sei como é que põe cor diferente aqui. Bom, então aqui é que estaria errado, né? Esse daqui então estaria. Aqui deve estar. Então, 3+. Se os nitritos oxidarem a Fe2+, saiu errado aqui também, o Fe2+ saiu para baixo. 2+ saiu para baixo. Mas olha só, não é, né? Aqui no caso, para sair de 3+ para 2+, teria que reduzir, não oxidar. Então, pessoal, é basicamente a mesma questão, invertir só esses dois termos aqui. E metade da turma caiu nessa pegadinha aí. Pegadinha não, porque isso daqui é simplesmente uma opção, né? Se souber que o ferro da hemoglobina está no 2+, foi uma das primeiras coisas que nós falamos no semestre, então, o ferro da hemoglobina deve estar na forma 3+, já está errado. O ferro da hemoglobina deve estar na forma 2+. Assim, se os nitritos oxidarem a ferro mais, não é, né? Aqui estaria reduzindo também. Quanto menor o número aqui, no mais, né? Vai estar reduzindo. Se o número aqui for menor do que o anterior, ocorreu redução. O ferro da hemoglobina deve estar na forma Fe2+, se os nitritos oxidarem a Fe3+, está errado. Não, oxidarem a 3+, não será capaz de transportar oxigênio a pessoa intoxicada, sintomatologia, papapá. Bom, aqui a gente já viu que é o correto, né? Essa de cá, né? Oxidar 3+, e... Bom, beleza. Essa daí é basicamente isso. Aqui foi aquela que eu respondi já previamente para vocês, né? Observe a imagem e leia com atenção sua legenda. Retirou-se uma palavra e substituiu-se por um sinal de interrogação vermelho. Dadas as características das células presentes na imagem e o restante do texto da legenda, a palavra ou palavras que substituiriam o sinal de interrogação de forma correta ou são. Deixa eu só aumentar aqui para a gente olhar a imagem com mais qualidade aqui. Então, e o texto também. O que a gente observa aqui é hemácias, algumas delas rompidas, parecendo que foram biscoito mordido, né? Então, isso é bem aqui, né? Parecendo bem característico de anemia hemolítica. Bom, distensão sanguínea, ou seja, esfregaço sanguíneo, né? Em caso de deficiência de interrogação, com hemólise aguda depois de estresse oxidante. Alguns eritrócitos mostram perda de citoplasma, com separação da hemoglobina restante na membrana celular, células vesiculares, e por aí vai. Mas a pergunta, então, é isso, né? O que daria origem a esse quadro? Beleza, vamos ver aqui quais são as possibilidades. Cianocobalamina, ou vitamina B12. Isso daí é característico da anemia megaloblástica. Não é o caso aqui, que parece uma anemia hemolítica. Ácido fólico, também megaloblástica. Ferro, ferropriva. Unidade alfa, seria uma talassemia.
Aqui, no caso, foi aquela enzima que nós falamos lá atrás, né? Eu mostrei. A glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? Então, essa daqui é que dá origem, então, a glutationa. Beleza. Gente, eu vou propor, a gente vai, né, da são 8h15, provavelmente né, vai até com calma, a gente vai terminar aqui. E na hora que a gente for para o intervalo, depois do intervalo, a gente não volta, tá? Vamos terminar, ou se vocês acharem importante, tiver alguma dúvida, eu volto para poder responder com calma, tá? Quando ocorre uma resposta inflamatória em nosso corpo devido à entrada de um prego em nosso pé, os monócitos que estão no nosso sangue vão migrar para o tecido. E no tecido irão se transformar em macrófagos, aquilo que a gente falou na aula anterior. Esse processo de passar do sangue para o tecido é chamado de, eu acho que tem até desenhado aqui já. Cadê ele? Nossa, está aqui numa das anteriores. Deixa eu voltar lá. Não, não era essa. Não era essa aqui, não. Bom, beleza, aqui era do processo inflamatório. Mas eu tenho, né? Efetivamente, quando a gente mostrou lá o desenho da passagem das células, vou só virar a folha aqui. Vocês lembram que a gente colocou, né? Eu tenho lá no processo inflamatório, a liberação lá do mastócito libera, então, né, as células, eu tenho lá aquele endotélio dos vasos, esse endotélio, células epiteliais justapostas, né? Quando ocorre, então, a liberação de histamina, deixa eu colocar a histamina em verde aqui. Então, eu tenho histamina sendo liberada lá pelo mastócito. Vou fazer um mastócito aqui. Um núcleozinho. Deixa eu pôr ele em roxo aqui. Ele cheio de grânulos, né? Está cheio desses grânulos aqui. E um outro aqui que já degranulou, ou seja, né, que já liberou seu conteúdo para o meio. Estamos liberando o conteúdo aqui para o meio. Né? Então, o mastócito está liberando a histamina. A histamina, ao entrar em contato com o vaso, produz, então, né, a vasodilatação, mas também ela promove um aumento do espaçamento entre os vasos, entre as células do endotélio do vaso, e isso possibilita que outras células, né, no caso os leucócitos aqui, que estão circulantes aqui na região, ao entrar em contato também com a presença, ou a perceberem a presença de histamina aqui na região, eles vão ser chamados aqui para a borda, vão fazer o que a gente chama de margeamento, e depois desse margeamento eles começam a se espremer para passar pelos vasos sanguíneos aqui e para aquela região que está iniciando um processo inflamatório. Esse processo aqui se chama diapedese. No caso específico dos leucócitos, ela vai ser a leucodiapedese. Então, leucodiapedese. A mesma coisa acontece com o plasma, né? Então, o componente líquido aqui, né, o plasma, ele também vai sair, né,
Vai fazer uma gota aqui, mas está difícil. Né? Então, ele sai aqui também, né, no sítio inflamatório. Deixa eu pôr para cá, né? Vai saindo aqui o plasma e vai produzir aqui edema, né? Produz edema ali na região. Então, esse aqui é o plasma. Nesse caso, eu também tenho uma diapedese. Só que nesse caso, é chamar de plasmodiapedese. Ok? Então, esses processos são chamados de diapedese. Bacana, vejamos lá, voltemos à questão. Então, tá lá, né? É um prego. Esse processo de passar do sangue para o tecido é chamado de, já está a resposta dada aqui, leucodiapedese. Quimiotaxia, o que é? Quimiotaxia foi isso que a histamina promoveu, ou seja, ela chamou o leucócito para lá. Aqui tem uma imagem, ó. Deixa eu aumentar essa imagem para a gente ver. Pode até aumentar um pouco mais. 400, não ficou grande mais. Mas aqui está mostrando lá, né? Então, aqui eu tive a injúria, aqui é o tecido, né? Câmara íntima, aquelas células justapostas. Houve, então, aqui não está mostrando, mas houve a presença de substâncias quimiotáxicas, né? No caso a histamina. Ocorre, então, esse margeamento, né? Há uma ativação também do endotélio do vaso, ligação aí com seletina, né? Com alguns receptores presentes ali, e isso vai fazer com que o neutrófilo, principalmente, se esprema aqui e vá, então, se concentrar ali na região, né, onde está ocorrendo o processo inflamatório. Esse processo, então, de chamada do leucócito é conhecido como quimiotaxia, mas o processo em si, da passagem né, do leucócito pela parede do vaso, é chamado de diapedese. Muito bem. Então, hematopoiese é a síntese de sangue, plasmodiapedese é essa passagem do plasma que a gente falou, linfopoiese não é, né, de formação de linfócitos, e por aí vai. 9. Vamos lá. Associe as 3 colunas de modo que descreva quais são os tipos de leucócitos, diferenciando-os em granulócitos e agranulócitos e descrevendo suas características, suas respectivas funções. Então, primeiro, ó, quem que é granulócito? Então, a gente diferencia os leucócitos em granulócitos e agranulócitos. Granulócitos são basicamente aqueles que são coráveis por corantes que têm pH diferenciado. Então, basófilos. Basófilos, né, são aqueles que têm, então, característica de gostar de. Basófilos são aqueles que têm característica de gostar de corantes básicos. Eosinófilos são aqueles também chamados de acidófilos, que, ao contrário dos basófilos, têm filia, têm amizade pelo corante ácido. E os neutrófilos, o nome já diz, né? Eles têm característica de gostar de corantes neutros. Então, para poder guardar quais são os granulócitos, é muito fácil, né? Todos que terminarem em filos aqui, ó. Neutrófilos, né? Basófilos e eosinófilos. E esses 3 aqui são, então, granulócitos. O restante, obviamente, será agranulócito, ok? Então, aqui já ajuda. Vamos ver aqui as alternativas, né? Bom, aqui já está aparecendo a resposta correta, mas vamos pensar. Só por aqui a gente já poderia eliminar. 1 tem que necessariamente estar associado a A. Então, vamos ver aqui.
1A. Tem essa possibilidade, essa e essa. Ou seja, eu já tenho 3 alternativas possíveis. Tá? Então, A, C ou E. B, 2, também é um granulócito. Então, ele também tem que estar com A. Então, 2B já está fora, 2A está dentro, 2A está dentro ainda. 3, linfócitos. Linfócito é um agranulócito, então ele tem que estar com B. 3 tem que ser B. 3B e qualquer outro, esse daqui, né? Não, esse de cá, né, que a gente falou. Aqui já estava fora, né? Então, esse daqui já tinha morrido, né? Então, sobrava. Na terceira alternativa, a gente já conseguia alcançar aqui, resolver, mesmo sem ter lido esse restante todo, né? Beleza, vamos ver. Então, vamos ver só para ver se dá certo mesmo. 5 é B, ou seja, agranulócito. 5 não, é 4. 4 é agranulócito. Beleza, 4B. E o 5 é granulócito, eosinófilo. Beleza, aqui está correto. Agora vamos ver as associações. O 1, que é o neutrófilo, que é um granulócito, ele tem como característica um também. Primeiras células que atuam na resposta imune, reconhecem o antígeno e fagocitam corpos estranhos. Beleza. Acabamos de dizer que são eles que vão chegar lá primeiro, lá no sítio inflamatório e tal, e coisa, né? São eles que são responsáveis por aquela de AP10 inicial. 2. O 2 é também um granulócito e vai estar com a função 3. O que é o 2? O 2 é um basófilo. O que o basófilo faz? São importantes nos processos alérgicos que culminam em choques anafiláticos. Exato, né? Então, lembrando, eles estão repletos de histamina, de heparina, né? Então, na hora que eles degranulam, eles liberam. Quando eu tenho uma liberação, outra célula que tem muita histamina são os mastócitos, como a gente acabou de dizer. Mas os mastócitos, eles são, a gente diz, são células residentes teciduais. Então, está no tecido ali, né, no tecido conjuntivo. Enquanto os basófilos, eles estão circulantes no tecido conjuntivo também sanguíneo. Mas então ocorre que quando degranula, né, o basófilo, ele libera essa histamina no sangue. Ao fazer isso, ele vai produzir uma vasodilatação sistêmica, queda de pressão arterial por diminuição da resistência vascular periférica, é o chamado choque. Nesse caso, por anafilaxia, é o choque anafilático. Então, tá certo. 3. A 3 é o linfócito. E ele está com associação número 4. Alguns têm função de produzir anticorpos, como o linfócito B, né, proteínas imunoglobulinas, específicos para cada tipo de antígeno. Outros reconhecem diferentes tipos de antígeno e os atacam diretamente, podendo destruir também células infectadas por vírus ou tumores, o linfócito T. T helper, aquela turminha toda lá. Beleza. E eu tenho ainda a questão, o número 4, monócito. O monócito, ele está com o número 5. Após serem formadas na medula, migram para os tecidos conjuntivos, onde se diferenciam em macrófagos, possuem função fagocitária. O próprio nome já diz, macrófago, uma célula grande que, né, come o que tiver pela frente lá, né? Então, beleza. E, por fim, o número 5, que é um eosinófilo. Então, o eosinófilo, então, após serem formadas na medula, migram para os tecidos. Não, é o número 2, né? Número 2. São responsáveis por participar de processos alérgicos, beleza? Então, lembrando, no leucograma, quando eu observo lá elevação de eosinófilo,
significa ou que a pessoa está com alguma alergia ou que está com alguma parasitose normalmente. São as duas principais causas aí desse quadro, desse aumento de eosinófilos, tá? Então, são responsáveis por participar de processos alérgicos e por atacar parasitas grandes demais e que não podem ser fagocitados. Então, eles têm um montão está até dizendo aqui, para isso eles liberam proteínas tóxicas, né, que são proteolíticas, né, que quebram a parede ali a membrana desses parasitos, e enzimas digestivas, né, vão digerindo de forma externa ali, né, o parasita, tá? Beleza, então essa aqui estaria correta. Por fim, a última, mostrando até um slide aqui, né, associado a um slide que a gente trabalhou em aula, tá assim. Na imagem pode-se ver as hemoglobinas comuns no adulto, sua composição e porcentagem na qual ocorre no sangue. Sabemos que nas talassemias ocorrem alterações na síntese de algumas das cadeias que compõem essas hemoglobinas. Baseado no seu conhecimento sobre o tema, analise as assertivas abaixo e selecione a alternativa correta. Então, aqui está mostrando, acho que dá para vocês verem daí, não sei se dá, não, peraí, deixa eu aumentar. Então, está aparecendo aqui, né, hemoglobinas normais no adulto. Então, tem a hemoglobina A, composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, correspondendo entre 96% e 98% da hemoglobina circulante. A hemoglobina A2, que tem também 2 cadeias alfa e 2 delta, corresponde, então, a 2 ou de 2 a 3,5%. E a hemoglobina fetal, ou hemoglobina F, que, né, composta aí por 2 cadeias alfa, uma cadeia e 2 cadeias gama, que é menos de 1% da circulante. Beleza. Então, vamos ver as alternativas aqui. Na talassemia maior, podemos encontrar microcitose, hipocromia e hepatoesplenomegalia. Lembrem, né, o que é hepatoesplenomegalia? Primeira coisa, né, é aumento, né, megalia grande, né, hepato do fígado e espleno do baço. Lembrem que elas têm atividade, principalmente o baço, de retirada dessas células defeituosas do sangue e, consequentemente, ela vai estar aumentada. Pode chegar, inclusive, a ser danificada permanentemente, tá? Então, na talassemia maior, que é aquela onde eu tenho uma manifestação mais importante geneticamente falando, da deficiência da síntese, principalmente no caso da A, né? Talassemia alfa, melhor dizendo, eu vou encontrar microcitose, porque eu não produzo a hemoglobina na quantidade adequada, e hipocromia, porque é a hemoglobina que dá a característica vermelha, né? Então, eu vou ter uma hipocromia, né? E a hepatoesplenomegalia. Beleza. Então, aqui estaria correto. Na talassemia alfa, é o resultado, a talassemia, não na talassemia. A talassemia alfa é o resultado de deleções de um ou mais genes nas cadeias beta da hemoglobina. Se a talassemia alfa, não vai ser a cadeia beta. Esse daqui é idiota, né? Até de falar. Faz com que a cadeia alfa seja produzida em excesso. Tá, né? Aqui é para poder induzir, né, que a gente chama de extrator na questão de múltipla escolha, para induzir a ideia de que talassemia alfa é uma doença onde eu tenho excesso de cadeia alfa. Não é, né? É o contrário. Na talassemia beta, né, com aquela característica zero de produção, a síntese da cadeia beta é ausente. Ou seja, esse zero aqui já indica que eu não tenho nada de cadeia beta. Então, está correto. Então, apenas as assertivas 1 e 3
estariam corretas. Deixa eu ver quantos que acertaram essa. 14 ficou dividida com a questão C. Alguns acharam que só a 2 e a 3 é que estavam corretas. Ou seja, o distrator funcionou, né? O pessoal achou que... Isso, gente, passar é pegadinha. Não é. Pelo seguinte, se a pessoa entendeu o que é talassemia, que ela está, né, que a gente dá o nome de talassemia pela cadeia que está deficiente, né? Então, se eu tenho deficiência talassemia alfa, é porque eu tenho deficiência da síntese da cadeia alfa da hemoglobina. Beta, obviamente, o mesmo raciocínio. Aqui dá a entender que é o contrário. Então, eu pego aquele público que não estudou, né? Aquele que não entendeu. Ou que não procurou, que o semestre passado também já foi online, com 24 horas para fazer. E a pessoa ainda tem, né, o desplante de errar uma questão dessa. Bom, gente, basicamente foi isso. Dúvidas? Se tiver dúvida, né, ou alguma questão que vocês queiram perguntar, alguma coisa que vocês queiram que eu volte, a gente faz agora, estica mais um tempo se for necessário, e aí vai, né, vai lanchar, vai descansar, tá? Eu vou disponibilizar uma dúvida que pode ter, eu vou disponibilizar essa prova do semestre passado para vocês, já com gabarito, tá? E, obviamente que eu não vou colocar a questão igual, né? Mas o jeito de cobrança, a matéria é mais ou menos a mesma, ok? E aí a gente que fez aquelas questões, aquele negócio da aula passada, a gente vai poder escolher Exato. uma para ficar sem fazer. Exato. Você e a Maíra aqui fizeram, né, aquele exercício, como eu prometi, receberam um passe, um vale, um voucher, né, para trocar uma das questões. Essa questão aqui, para mim, está muito difícil. Tem que fazer muita coisa, a chance de eu errar é muito grande. Então, eu deixo, simplesmente você vai deixar em branco. Pode deixar uma em branco. Se você deixar mais de uma em branco, eu vou descontar, a partir daquela que você, né, deixar em branco. Em questão de múltipla escolha, a gente não deixa em branco, a não ser nesse caso, né, que você tem essa possibilidade. Mas, né, então, é isso. Você e a Maíra têm essa possibilidade de escolher uma questão que está mais difícil e trocar, né, ou deixar de fazer, porque fizeram aquele jogo. Tranquilos? Eu sei que a dúvida acontece na hora que a gente vai estudar, preparar para a prova. Então, nós vamos, como é praxe meu já, a gente faz a abertura da aula na próxima semana, vai ser, então, no dia 1º, né? 1º de junho, é isso? 1º de junho. 1º de junho a gente faz a abertura, eu esclareço eventuais dúvidas e aí eu libero a prova, né? Vão fazendo o socrativo da mesma maneira que vocês estão conhecidos, já estão acostumados, e com as 24 horas aí para vocês concluírem né, a prova. Beleza? Beleza. Beleza. Só Deus, né, professor? Só Deus Só Deus. e nada, vocês dão conta. Bacana, então. Então, vamos ficando por aqui. Se tiver qualquer dúvida também durante a semana, pode me mandar aí no Telegram, que eu vou, dentro da medida do possível, respondendo. Elaine, tudo tranquilo? Acho que sim. Acha que sim, né? Aqui é que eu faço. Aqui é que eu Ai, falei. Né? Você tá, né? espero Vai que ficar, sim. você tem 24 horas para poder fazer, não é possível, né? Vai Dá para dar poder certo. consultar o material, dá para fazer Agarrar tudo na mão aí. de Deus. Segura na mão de Deus e vai, né? Juro na mão de Deus e vamos. Vai dar certo. Então tá bom. Falou então, gente. Um Boa abraço noite. para vocês três aí. Tchau, tchau. Tchau.